Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu estou muito grato a Deus, muito feliz por mais uma vez poder cooperar na obra do Senhor no canal que o pastor Edivaldo tem aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Paulínia. E é sempre uma honra poder auxiliar na obra do Senhor. Nesta oportunidade, nós estamos com a lição de número 7 da Escola Bíblica de Adultos, e nessa lição de número 7 nós vamos tratar do tema dízimos e oferta, a mordomia dos dízimos e oferta. Nós estamos já estudando a mordomia nesse trimestre e em todas as áreas que atua o assunto da mordomia. E especificamente, hoje nós vamos ver o que Deus tem através da sua palavra, dos ensinamentos que Ele deixara na sua palavra para nos ensinar a respeito deste tão importante assunto, um assunto de extrema necessidade. Às vezes nós ficamos preocupados. Por quê? Porque as pessoas, eles precisam saber desses assuntos. E às vezes, durante o culto, o tempo que precisa ser investido nessa área, nos estudos bíblicos, ele é tão escasso e ele é de uma urgência muito grande, porque através deste ensinamento, o crente, ele tem a oportunidade de servir a Deus de uma forma maravilhosa. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta oportunidade. A verdade prática dessa lição diz: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então, diante da mordomia, do estudo da mordomia dos dízimos e das ofertas, nós vemos aqui que a gratidão, ela aparece já, na verdade prática dessa lição, de forma tão expoente, mostrando que, em primeiro lugar, nós vamos ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem sido para nós e também tem feito para nós. A gratidão, ela aparece na Bíblia como um reconhecimento daquilo que nós recebemos, e nesse caso da parte de Deus, recebemos tudo da parte dele. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, nós recebemos da parte do nosso Deus. O texto bíblico em classe dessa lição é o conhecido texto bíblico de Malaquias, capítulo 3. É um conhecidíssimo texto, mas nós vamos destacar também que o dízimos e as ofertas, especificamente, ele não está dentro do período da lei, mas ele abrange um tempo anterior. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para esse livro maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo, os registros aqui deixados, nós vamos ver que dízimos e oferta remonta o início da história do homem, na face desta terra. Então, para aquelas pessoas que gostam de polemizar, pegando uma lição como essa e
se referindo ao texto como um texto da lei, do Antigo Testamento. E nós já deixamos claro aqui que dízimos e oferta ela remonta à história do homem, o início da história do homem. Então, ela não é específico da lei. Ela, assim que Deus criou o homem, ele já estabeleceu meios do homem se chegar até ele, e ninguém pode chegar de mãos vazias perante o Senhor. O homem grato, o homem agradecido, o homem crente, a mulher crente, o servo de Deus, ele se apresenta diante do Senhor com gratidão. E uma das formas de uma pessoa poder ser grato a Deus é relembrando e também aceitando o fato de que ele recebe as dádivas do Senhor Deus. Até mesmo os homens ímpios, Deus é tão bom para eles. A Bíblia diz que Deus manda a chuva para o bom e para o ruim. Deus, ele manda os benefícios dele para todos. Mas quando o homem é ingrato, ele não reconhece. Mas nesta oportunidade, eu sei que eu estou falando a um público que é grato a Deus. Alunos da Escola Bíblica Dominical, professores da Escola Bíblica Dominical, crentes, pessoas convertidas. E nesta oportunidade nós temos diante de nós um assunto maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, nós estamos tratando da mordomia, especificamente relacionado à igreja local. A igreja local é o lugar onde nós congregamos, onde nós prestamos o nosso culto, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos. E o dízimo e a oferta é o meio pelo qual toda essa estrutura, é muito bom lembrar isso, a estrutura física, essa logística que está inserido na administração do pastor da igreja, todos os meios pelo qual o pastor desenvolve esse trabalho, ele tem que ter um sustento. Nós sabemos disso, assim como a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, nossos filhos, nós precisamos de recursos para administrar todo esse trabalho. Na casa de Deus não é diferente, assim como em qualquer segmento da nossa sociedade. Todos os segmentos da sociedade precisam de recursos para que seja mantido. E a igreja local, ela não é diferente, ela precisa de recursos. E o meio pelo qual Deus mantém a igreja local funcionando, os trabalhos acontecendo, todo esse trabalho que envolve a igreja local, que são muitos, eles são mantidos pela gratidão do crente a Deus, trazendo à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Muito bem, o cuidado com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes, diz aqui o escritor, de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Ou seja, a igreja não deve ser mantida com dinheiro advindo de outros meios, porque a igreja, ela não é uma empresa.
A igreja local, ela não é um comércio. Ela deve ser mantida pelos adoradores de Deus que frequentam aquela determinada igreja local. Então, a igreja local ela é mantida pela fidelidade, pela honra que o crente tem a Deus, pela gratidão que o crente tem a Deus, e ele faz isso depositando a administração da igreja, os recursos. Quando nós falamos de dízimos e de ofertas, nós não falamos em quantidades, nós falamos em fidelidade. O dízimo é a 10ª parte daquilo que o trabalhador ele ganha. O trabalhador trabalha e ele recebe o seu salário. E 10% ele separa. Foi o que Deus determinou através da sua palavra. O dízimo, ele significa exatamente isso, os 10%. Vale lembrar que tudo pertence a Deus, mas em reconhecimento à soberania de Deus, nós separamos 10%. E nós também ofertamos segundo o desejo e a alegria do nosso coração e segundo os nossos recursos também. Nós ofertamos, nós crentes ofertamos. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma dificuldade de entender os dízimos e as ofertas, mas nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade, porque ele olha para A e para B. Ele tem dificuldade porque ele ouve de várias fontes, mas quando nós olhamos para a fonte da palavra de Deus, quando nós olhamos para a fonte da palavra de Deus e nós pensamos no nosso lar e nos recursos que nós precisamos, nós pensamos na casa de Deus também. E no reino de Deus. Podemos até estender para o reino de Deus. Porque a igreja local, ela faz parte da igreja em todo o mundo, a igreja de crentes em todo o mundo, que compõe o reino de Deus. Que compõe o reino de Deus. Então a igreja local, ela faz parte do reino de Deus. Olhando para a palavra de Deus, nós entendemos então que as fontes de sustento para a manutenção da obra de Deus na igreja local são os dízimos e as ofertas. Crente não participa, não faz busca de dinheiro em diversas fontes estranhas que existem por aí. Nós já vimos de tudo neste mundo, rifas, bingos e outras formas estranhas à igreja do Senhor. Nós aprendemos que quando o Espírito de Deus está agindo, quando a palavra de Deus está sendo pregada, então, ainda que o coração dos crentes estejam duros, ainda que a dúvida bata na porta, através da pregação da palavra, através do mover do Espírito Santo, o crente, ele fica contrito. Ele fica contrito e ele vê a necessidade. E ele vendo a necessidade, ele se arrepende até da forma que às vezes ele age em relação a esse assunto, e ele então, ele pede perdão a Deus, ele faz votos a Deus, e a Bíblia diz que Deus, ele está disposto a perdoar, a ajudar, a fazer as pessoas compreenderem que ele não quer o dinheiro das pessoas, ele quer o relacionamento com as pessoas. Deus está interessado no relacionamento. E uma das formas de se relacionar com Deus é chegando
diante dele para agradecê-lo, para louvá-lo, para adorá-lo por tudo quanto ele tem feito. E uma das formas é entregando os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Muito bem. A base bíblica para os dízimos e as ofertas. Como eu já havia falado, eu não gosto de ir direto para Malaquias capítulo 3. Mas vamos voltar um pouco na história. Lá no princípio, nós já encontramos Abel entregando a sua oferta diante do altar do Senhor. Então lá naqueles tempos antediluviano, os homens eles já ofertavam a Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitara a oferta de Abel, mas também rejeitou a oferta de Caim. Vejam os irmãos que não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Não é trazer o dinheiro e jogar. Não é trazer o dinheiro com soberba na casa do Senhor, com orgulho, com altivez e dizer: eu sou um contribuinte. Não, a Bíblia diz que as pessoas que Deus aceita essa oferta são pessoas que reconhecem realmente que Deus é o provedor, que Deus é o sustentador, que Deus é aquele que mantém as pessoas com vida e que cerca ele de bênçãos e de bens materiais. E essa pessoa agradecida tem prazer em ofertar, prazer em ajudar. Eu louvo a Deus porque eu fui criado numa casa, num lar. Meu pai tinha 10 filhos, mas meu pai, ele criara os 10 filhos, mas também era um dizimista. Muito mais que um dizimista, meu pai era um mantenedor da obra e ele nos ensinou e nós aprendemos. Logicamente, nem todos vieram de um lar cristão, mas muitos aceitaram a Jesus no percurso da sua vida. Talvez essas pessoas precisam de um tempo maior para assimilar como que funciona o relacionamento de Deus com o homem. Mas o relacionamento ele é uma via de mão dupla. Deus ele vem dos céus com as suas bênçãos, com os seus recursos, e o adorador vem a ele reconhecendo que ele é Deus. E desta forma, nós olhamos para a história e nós encontramos muitos personagens construindo altares lá no passado e ofertando a Deus, sacrificando a Deus parte daquilo que era do seu rebanho e entregando no altar para a honra e para a glória do Senhor. Diz a Bíblia que Abraão, quando ele vem de uma determinada guerra, aquela famosa guerra em que Ló é levado preso, cativo, a guerra em que Abraão se envolveu por causa do seu sobrinho. A Bíblia diz que Deus dera a vitória a Abraão. Abraão e os seus 300 homens, eles vão e obtêm a vitória. E Abraão reconhece que aquela vitória e todo aquele despojo que ele havia tomado da vitória da guerra, diante do sacerdote Melquisedeque, a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. Ele não perguntou para o sacerdote o que o sacerdote iria fazer com o dízimo,
A Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. Tirou apenas a parte dos gastos necessários e das repartições necessárias dos seus ajudantes, dos seus aliados. Mas diz a Bíblia que ele deu o dízimo de tudo. Então o princípio do dízimo, ele é antes da lei. Logicamente, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, e ali, ao pé do Monte Sinai, Deus instrui aquele povo. Deus organiza aquele povo usando Moisés. Então ele estabelece regras, ele estabelece princípios. E dos princípios estabelecidos na lei é a lei concernente às ofertas, aos dízimos. Então Deus, ele organiza Israel como nação e exige daquela nação que ele havia resgatado do Egito. Então ele estabelece na lei. E durante todo o percurso da lei, o dízimo era uma exigência. O adorador, o hebreu, ele crescia sabendo como que ele deveria chegar diante de Deus, e nunca de mãos vazias, jamais de mãos vazias. Mas no Novo Testamento também temos base bíblica para o dízimo. Jesus, quando ele citava as Escrituras, ele fez menção dos dízimos. Ele nunca excluiu esse meio, esta forma do adorador chegar diante de Deus, por causa de ser uma nova aliança, um novo tempo. Ele nunca excluiu das Escrituras essa bênção de poder contribuir. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, no seu ministério terreno, ele tinha contribuintes, pessoas que tinham fazendas, recursos, e eram pessoas que contribuía para o trabalho missionário de Jesus. Então aquele trabalho missionário, aqueles circuitos que ele realizava na Galileia, aqueles circuitos que ele realizava na Judéia, apesar de Jesus ter uma vida bem simples, os apóstolos, os discípulos, quando eram enviados, geralmente eles não iam com recursos financeiros disponíveis naquela época, porque na verdade o dinheiro era gasto com muito critério, com muito zelo, com muito esmero. Embora o tesoureiro, de Jesus, ele estava roubando a bolsa, mas Jesus sabia de tudo e ele então administrava de forma bem regrada. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada pela forma em que eles viajavam, a forma com que eles comiam comida simples, viviam de maneira simples. Então Jesus, ele nunca excluiu o dízimo, por ser um novo tempo, uma nova época. Então permanece aquilo que está nas Escrituras. O adorador mantém a obra, o adorador mantém os obreiros, o adorador mantém aqueles que foram chamados para pastorear, para viver do ministério. Nós então chegamos a um ponto da lição em que
A obra de Deus, ela carece, ela tem necessidades de que os seus membros, os seus colaboradores sejam fiéis, entendam o que Deus quer. Deus quer que nós participemos. Deus quer que nós nos envolvamos. E uma das formas de se envolver é trazendo os recursos. Alguns se doam totalmente para a obra e o ministério precisa. Outros são voluntários no trabalho e ainda colaboram. É o caso da maioria dos nossos irmãos, dos nossos obreiros. Eles são voluntários para trabalhar e ainda eles mantêm a obra. A Igreja do Senhor, ela cresceu assim, ela permanece assim e até Jesus voltar será assim, porque é uma ordenança bíblica. Não é negócio de homem. Não importa aqueles que criticam, não importa os escândalos, não importa o trabalho dos inimigos, mas aqueles que estão centrados em Jesus, eles reconhecem que Deus é o Senhor da vida deles e eles não vão mudar, independente do que tiver que acontecer ou do que acontecer. Nós sabemos que ninguém vive sem recursos financeiros. Todos têm recursos. Todos têm recursos. Seja pouco ou seja muito. A verdade é que todos têm recursos. Então, se todos têm, então ele tem condições de ajudar. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus abençoa e coloca no muito. Nós cremos assim. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Então, como nós já estamos falando, só estamos agora reiterando que esta oferta deve ser entregue com gratidão, com alegria no coração, segundo o desejo do coração. Então as pessoas são livres, mas essa liberdade tem que estar baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem grato, ele é um colaborador. O dízimo deve ser calculado segundo nós estamos estudando a partir da renda bruta. Aquilo que você ganhou, separa a sua parte. É a primícia. A primícia. Aqueles que plantavam as suas lavouras no passado. Eles colhiam o molho, a primícia, e entregava ao Senhor. E desta forma, Deus ele quer também abençoar o seu povo. Quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, então Deus ele está observando as intenções do coração do adorador. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que recebemos uma determinada quantia, separamos o que é do Senhor. Muitas das vezes a tristeza, as necessidades, os escândalos, as dúvidas, as interrogações querem nos roubar este privilégio. Mas lembre-se, irmãos, é um privilégio. É um privilégio grande poder contribuir na obra do Senhor. Oxalá que vocês possam ter muitos recursos para ajudar a obra do Senhor. Mas Deus, ele não está interessado no muito. Ele está interessado na fidelidade. Segundo aquilo que você recebeu, traga aos pés do Senhor. E os dízimos e oferta devem ser levados à casa do tesouro, ou seja, na administração da igreja local. Quantos
tem entregue seus dízimos e as suas ofertas para aventureiros, para outros ministérios que ele nem participa, às vezes conhece através do rádio, da televisão, e ele colabora com ministros de outros campos de trabalho. E ali aonde ele congrega, ali aonde a sua família está, aonde os seus filhinhos estão crescendo, aonde ele está cercado das orações dos irmãos, aonde ele está cercado das amizades dos irmãos, ali aonde suas filhas, seus filhos vão se casar, vão estar diante do altar, ali aonde ele é coberto de orações pelo ministério. Ele não contribui, mas contribui lá longe, só porque acha mais bonito o outro campo, o outro trabalho, porque alguém fala bonito e às vezes o pastor, o ministério local, que cobre a sua família, a sua casa de orações, clamando diante do altar do Senhor em seu favor, e você negligencia estas bênçãos, negligenciam esses cuidados, e o pastor muitas das vezes sofre, o ministério às vezes sofre por causa de uma interpretação errada que você faz das Escrituras. Mas nesta oportunidade, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está falando conosco e nós devemos valorizar o local em que nós estamos, aonde nós congregamos, aonde nós estamos juntamente com aquele grupo de irmãos e coberto com aquela bênção pastoral e ministerial aonde nós servimos a Deus. Fiquemos atentos ao que a palavra de Deus ele quer nos ensinar. Deus tem abençoado muitas pessoas, Deus tem feito do seu povo uma herança próspera e que nós possamos cada dia mais aprender a calcular os benefícios do Senhor. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que no decorrer da minha vida, muitas das vezes eu passei até necessidades, mas eu digo algo para os irmãos, as minhas dificuldades não são desculpa nenhuma para que eu negligencie a palavra de Deus. Muito pelo contrário, a oração que eu faço, a oração que eu trago comigo é que Deus tenha misericórdia de mim, me ajude para cada dia mais compreender e que eu possa ser cada dia mais disposto para compreender o que Deus quer. E uma das formas que Deus quer que nós compreendamos é calcular também o quanto Ele tem nos dado. E calculando corretamente, porque cada um de nós podemos calcular os benefícios do Senhor. O Senhor tem nos enchido de vitória, o Senhor tem nos enchido de bênção, o Senhor tem nos cercado com proteção, a mão potente dele tem nos sustentado dioturnamente, que nós possamos cada dia mais reconhecer os benefícios do Senhor e possamos ser mais gratos a Deus. Que nós possamos trazer os dízimos, trazer as ofertas, fazer votos e que nós possamos cada dia mais nos entregar diante do altar do Senhor para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Que você, professor da Escola Bíblica Dominical, possa ministrar com autoridade esse assunto, com graça de Deus, que você, aluno da Escola Bíblica Dominical, ouvinte deste canal, reconheça que o Senhor é soberano, que Ele está sentado num trono de glória e que de lá do trono de glória
Ele contempla todas as coisas. E você não sabe o que Deus tem para o seu povo. Deus, ele tem planos. Deus, ele tem projetos e que nós possamos nos envolver nos projetos de Deus. Nos envolver diante de tão extenso projeto do Senhor e abençoado. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Em nome de Jesus.